Eu vou começar com vocês falando um pouco sobre eletricidade. O que seria eletricidade? Eletricidade basicamente é a movimentação de elétrons que existe em determinados materiais. E a movimentação desses elétrons, eles acabam gerando um campo eletromagnético que a gente consegue aproveitar essa energia. Converte em energia mecânica para energia elétrica e energia elétrica para energia mecânica. Um exemplo, uma usina de energia, uma hidrelétrica, vamos contar assim, uma hidrelétrica. É um motor que tem uma bobina gigante que a água passa, faz o eixo se movimentar, que cria uma excitação nos elétrons, que acaba gerando eletricidade, e a hidrelétrica ela transporta essa eletricidade para as cidades, para a região, tudo quanto é lugar que for necessário, né? O uso da eletricidade. E lá você vai pegar essa eletricidade e vai colocar o quê? Vai alimentar um motor que vai gerar eletricidade e transformar novamente em trabalho mecânico. Então, basicamente, é a movimentação de elétrons dentro de certos materiais. Cobre, aço tem elétron. O ouro, para vocês terem uma ideia, é um dos materiais mais condutores do mundo. O ouro, hoje, é utilizado em circuitos eletrônicos. Isso mesmo, no seu computador, no seu notebook, tem certos contatos eletrônicos que tem um pouquinho de ouro para melhorar os contatos elétricos dele dentro da eletrônica do computador ali. São materiais que conduzem eletricidade, materiais grandes condutores, né? Mas como que funciona isso, Davidson? Como que funciona o motor em si? O motor, basicamente, o que ele é? Vamos pegar, para ter uma ideia aqui, se a gente pegar um fio e enliarmos esse fio, darmos várias voltas e sair com a ponta, na outra ponta. Uma ponta a gente coloca uma fase e outra joga o neutro. O que vai acontecer? Vai ter umas movimentações dos elétrons desse fio e vai acabar gerando o campo eletromagnético em volta dessa bobina, que no caso seria, como a gente chama, um eletroímã. Nós temos um exemplo aqui de um eletroímã no ar-condicionado, a bobina solenoide do ar-condicionado, que aciona a máquina quente e fria. Outro exemplo de bobina eletromagnética é dentro de uma contactora, que nós temos a bobina elétrica, que faz o acionamento da contactora, do contato elétrico. Exatamente, então você vê bobinas de atracamento, são basicamente um único fio que ele circulando várias vezes, o fio de uma espessura exata, né, específica, ele cria um campo eletromagnético que vira um eletroímã. Tanto se eu energizar essa bobina, tacar fase e neutro nos dois polos dela aqui, ele vai criar um campo elétrico e a chave ela vai ficar magnetizada. Se eu fizer isso, no caso é como uma contactora, no caso, né? Se eu energizar, ela vai ficar magnetizada. Aqui fizemos um campo eletromagnético aqui de uma bobina, de um fio, né? Fizemos através como excitação dos elétrons através da fase e do neutro, da alimentação de energia, né? Um motor, ele é basicamente 3 bobinas, uma sobreposta à outra. Como? Vamos dar um exemplo aqui para vocês verem melhor aqui. Eu pego 3 bobinas aqui, ó. Vou pegar aqui uma bobina vermelha. Vamos pegar uma bobina preta aqui. E uma verde. É um pouco ruim de enxergar, mas ela está aqui. Como que eu vou fazer a ligação dessas bobinas? Eu vou ligar uma com a outra, a vermelha com a verde, vermelha com a preta e preta com a vermelha. E eu vou sair com 3 fios. São a ligação das 3 bobinas. No caso, seria a ligação do nosso motor. Todo motor monofásico alimentado por uma fase, ele vai ter esse esquema, ele vai ter as 3 bobinas. Motores trifásicos é outro esquema de ligação. Por que eles têm esses 3 fios? Como é que eu faço? Se eu energizo agora e meu motor funciona? Não, não funciona não. Por que não funciona? Eu vou mostrar para vocês com um exemplo bem simples. Um exemplo de uma roda d'água. Nós temos uma roda d'água aqui, vou desenhar uma roda d'água. Bem simples aqui para vocês poderem entender, correto? Se eu pegar essa roda d'água e tacar 3 jatos de água nela, em pontos específicos, ao mesmo tempo, essa roda vai girar? Não, não vai, ela vai ficar trancada, ela vai pesar. Imagina, joga os 3 jatos de água ao mesmo tempo, a roda tranca. Agora, se eu jogar primeiro água nesse jato, depois eu encho um tanque, que quando a água chegar aqui em cima, ele vai jogar nesse e depois ele joga nesse aqui numa outra medida do tanque. O que vai acontecer? Minha roda vai girar? Pois ele vai jogar primeiro aqui, vai começar a compensar, vai jogar na outra, vai jogar na terceira e a roda vai ficar jogando. No motor elétrico é basicamente a mesma coisa que uma roda d'água. Nós temos aqui
as 3 bobinas, correto? Os 3 pontos. Se eu energizar aqui, o motor vai ficar parado. O que eu faço? Eu vou colocar como se fosse uma caixa d'água na nossa roda d'água. Eu vou colocar o quê? Um capacitor. Isso mesmo, o capacitor, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a capacitância, ele vai fazer esse retardo na partida do motor para a bobina poder energizar. Ó, ligamos o fase ali, ligamos aqui um sozinho no capacitor e o outro fio ligamos aqui com um neutro. Isso aqui, ó, é meio do que universal para motores monofásicos. Pronto, para vocês poderem entender. Todo motor monofásico, o motor do portão de vocês, o motor da geladeira, o motor do ventilador de vocês, motor elétrico monofásico, ele vai ter esse esquema de ligação. Ele tem as 3 bobinas elétricas, que uma bobina entra diretamente no fase, na alimentação, um outro fio da bobina fica sozinho no capacitor, ele morre sozinho no capacitor, e o outro fio da bobina entra no capacitor junto com o neutro. É assim que funciona a ligação do motor elétrico. Nós temos aqui um motor para mostrar para vocês, ó. Esse motor aqui é um motor igual esse que eu desenhei para vocês, só que um pouquinho mais bonitinho aqui, né? Temos aqui os 3 fios. Temos os 3 fios aqui, que são as 3 bobinas, tá vendo? E toda a ligação das bobinas aqui, ó. Toda a ligação. E nós temos também até um esquema elétrico do motor, se você consegue enxergar bem, que ele mostra qual é o fio que entra com fase, qual que entra com o neutro e qual que fica sozinho no capacitor no esquema elétrico. Aqui, ó, vamos lá, ó. Olhando, o vermelho entra sozinho no motor, vai direto no fase. O yellow, ó, o yellow, o amarelo, ele morre sozinho no capacitor. E o blue, que é o azul, entra no neutro. Então nós temos aqui a ligação aqui do nosso motor, ó, o capacitor amarelo, beleza. Então nós temos todo o motor elétrico, ele vai vir um esquema elétrico dizendo qual que é a ligação dele. E essa ligação basicamente vai ser essa aqui, 3 bobinas interligadas que vão sair 3 fios. Com exceção de motores de máquinas grandes, um exemplo, um ar-condicionado 60.000 BTU, motor ventilador, ele vai ter 2 fios a mais. Como assim, David? São 2 fios a mais. Mas no esquema elétrico ele vai dizer o que são esses 2 fios a mais. Mesma coisa, um fica sozinho no capacitor, outro entra junto com o capacitor ligado no neutro, e um fio daquele vai ser velocidade alta, o outro velocidade baixa, o outro velocidade média. Então, olha, eu quero velocidade alta, eu energizo o fio da velocidade alta. Eu quero velocidade baixa, energizo o fio da velocidade baixa. Velocidade alta, média e baixa, você vai energizar cada fio daquele conforme a necessidade. Tudo isso marca no esquema elétrico. Nós vamos ver depois, vamos ter uma aula só sobre esquemas elétricos. E isso vai sanar várias dúvidas de vocês referente à leitura e interpretação de esquemas elétricos de ar-condicionado e split convencional. Ok? Então, esse aqui é o motor elétrico. O funcionamento é simples, são 3 bobinas de interligação, que são interligadas. As bobinas são todas elas juntas, por isso que quando nós vamos medir o motor, se você não viu, temos uma aula de medição de componentes, aula de alicate amperimétrica, que mostramos como é que a gente faz essa medição. Por isso que a medição tem que dar sempre corrente contínua, né? Sempre continuidade, como a gente chamou. Você vai medir a resistência em 20.000 K, 20.000 ohms, no caso, 20K, né? E você vai ver a resistência entre os fios, e não pode ter resistência, pois são 3 fios interligados. Quando você vai medir e ele dá aberto, não dá o contato, quer dizer que uma bobina dessa está arrebentada, o motor está queimado, ou como eu chamo, o motor pode ir para massa. Temos o eixo do motor, que o eixo ele vem geralmente com um rolamento, né? Tem um rolamento aqui no motor. Tem motores menores, ventiladores, eles vêm com bucha, eles não vêm com rolamento. Motores maiores já vêm e ele encaixa no motor aqui e ele faz o giro. Você alimenta aqui com o capacitor, fase neutro, e o motor ele faz o funcionamento. Esse motor aqui ele está avariado, né? Por isso que ele está todo desmontado. Eu utilizo ele para mostrar para os meus alunos como que seria um motor por dentro, né? Mas basicamente o motor elétrico ele é simples. São 3 bobinas. Ó, aqui temos uma bobina de uma contactora. Uma contactora
que é uma bobina só. Temos mais outra bobina aqui, bobina de uma válvula solenoide, quente e fria. Ok? Se pegar uma terceira bobina, sobrepor uma sobre a outra, fazer a ligação, botar um capacitor, botar o eixo, você vai conseguir fazer um motor elétrico. É simples o funcionamento, não tem muitos segredos no funcionamento da parte de motores elétricos em ar-condicionado split. No ar-condicionado, existem 3 motores. Nós temos o motor ventilador evaporador, que seria esse motor pequeno, que esse sim é com bucha no eixo dele aqui, né? Temos aqui o relé térmico de proteção dele, né? E os 3 fios da alimentação dele aqui, ó. E esses que são os fios da velocidade. A velocidade desse motor era dada por resistores na elétrica dele aqui, que é a placa que vai fazer essa velocidade. Esse é o motor ventilador evaporador. Você vai ter também o motor ventilador condensador, que seria esse motor aqui. Tem um esquema elétrico dele ali para vocês, qualquer dúvida, né? Então temos aqui os 3 fios também, os 2 fios que ficam no capacitor e o fio de alimentação aqui. E temos também o compressor. Temos o compressor aqui, os 3 bornes aqui do fio da alimentação do compressor, que vem o esquema elétrico dele dizendo qual que é qual, né? Que aqui é a parte elétrica junto com a parte mecânica acoplada aqui, né? Então, no ar-condicionado você vai ter esses 3 motores. Esses 3 motores que você vai fazer a manutenção. Vai fazer as medições se ele está queimado, se alguma bobina dele está aberta, ou se está em contato com a carcaça, que às vezes o motor ele queima, mas ele queima deixando o contato para a carcaça, que é para a massa que a gente chama. Você vai fazer a medição da continuidade dele, se não está para a carcaça, para o eixo. Isso na aula de capacitor, a gente ensina como fazer a medição do motor, como utilizar essa ferramenta, que é essa ferramenta que é utilizada para fazer a medição dos motores, o alicate amperímetro, essa ferramenta. Com essa ferramenta você vai fazer todas as medições para ver se o motor está ok, se está queimado ou não, se está avariado. E o funcionamento dele é super simples. A outra ferramenta que você vai utilizar para poder medir seria o capacímetro. O capacímetro você vai medir o que? O capacitor do motor. Esse aqui, ó. Com esse aqui você vai medir o capacitor. Tem um capacitor dentro para mim ali? Esse aqui você vai medir o capacitor para verificar a capacitância, se o capacitor está bom ou não, capacitor do compressor, né, esse tipo de capacitor aqui. Capacitor do motor ventilador é esse menorzinho aqui, ventilador evaporador, e o capacitor do ventilador da evaporadora é o da placa, né? É o da placa, também se mede com essa ferramenta. Essa ferramenta você vai ver onde, ó, esse aqui é o capacitor da placa do motor ventilador. Com essa ferramenta aqui, você vai medir esse capacitor, você vai saber como utilizar ela no nosso módulo de capacímetro, que lá você vai entender como é que usa, como é que faz as medições, capacitor na placa, fora da placa, um pouco sobre o capacitor. Você acessando o módulo de capacímetro, você vai conseguir assistir e entender como é que funciona, como é que mede os capacitores com essa ferramenta. Basicamente, o motor elétrico ele é simples. Não é aquele bicho de 7 cabeças. São 3 bobinas interligadas, ligadas com um capacitor, que um fio entra sozinho nele para ligar, que joga direto energia, o neutro entra no capacitor e fica sempre um fiozinho que morre sozinho no capacitor e o outro fiozinho que entra junto com o neutro no capacitor. Isso é universal. Davidson, eu não tenho um esquema elétrico. Você vai ter 3 chances de errar. Você pode pegar esse fio, ligar aqui, ligou aqui, não ligou, desliga, troca o fio, ligou, não ligou, então você vai testando até ligar. Você não vai deixar ligado 1 hora, 2 horas, não, você vai fazer um teste, o motor não partiu, opa, já tira fora, inverte o fio, deu, opa, não deu, você vai tentar 3 ou 4 vezes e deu. É 3 chances, 3 vezes 3, 9 tentativas, então você fez 5, 6 tentativas, você já vai acertar a tentativa corretamente, caso você não tenha o esquema elétrico. Então, se você não tem o esquema elétrico, você pode ir por tentativa, você não vai queimar o motor, você vai ligar, se ele não ligou, você já desliga em seguida, não pode deixar ele ligado errado, senão realmente aí pode vir danificar e queimar o motor. Ok, pessoal? Vamos até a próxima aula então, tem muito mais ainda.